Um 7 de setembro mais brasileiro que poderíamos ter. Em cima de uma mula, enlameado, cheio de poeira, Dom Pedro, então, resolve separar Brasil de Portugal. Venha comigo e vamos entrar nessa história e ver o desfecho do dia da independência do Brasil. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Evandro Farias Luz. Estamos aqui para dar continuidade a essa saga maravilhosa da história do Brasil. Não se esqueça, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, faça a sua inscrição. Lembra, nós estamos querendo chegar a 1000 inscritos e eu preciso de você. Vamos nessa história? Pois é, no dia 7 de setembro, por volta das 16h30, Dom Pedro havia empreendido uma viagem muito longa. Só que no meio dessa viagem, ele sentiu fortes dores de barriga. É diarreia mesmo. Conta a história que ele várias vezes teve que ir no matagal. Estava passando muito mal. Meu Deus, que dor de barriga. Bom, no findar dessa viagem, já próximo do riacho do Ipiranga, então chegam as cartas que vieram de José Bonifácio e Maria Leopoldina. E diferentemente do que pensam, Dom Pedro não estava no cavalo, nem todos os seus exércitos estavam reunidos, como mostra aquela linda foto de Pedro Américo. Não, todos estavam sob mulas, porque mula era o animal que aguentava fazer viagens longas, de subir ladeiras íngremes, como eram as estradas de São Paulo naquele tempo. E muito interessante, quando chega Paulo Bregaro e o outro que estava acompanhando, então ele recebe as cartas. E quando Dom Pedro recebe aquelas cartas e lê, como você já viu na última aula, a escrita através da Leopoldina e do José Bonifácio, então ele lê aquelas cartas e, segundo o padre Belchior, que pegou aqueles documentos, ele pega as cartas, ele amassa as cartas, ele amarrota as cartas, ele pisoteia as cartas, porque ele ficou enfurecido, ele joga fora. Só que o padre Belchior foi lá e pegou as cartas novamente, graças a Deus pelo padre Belchior, porque ele guardou uma relíquia de documento. E aí a gente vai vendo essa poderosa e maravilhosa história do Brasil. Mas diante disso, Dom Pedro, que tinha seus 24 anos, olha o padre Belchior, que também só tinha 21 anos, todo mundo super novo. Me parece que a pessoa mais velha dessa comitiva tinha 42 anos, era o major que acompanhava eles. Mas aí tem um dado interessante, Dom Pedro conversa e faz uma pergunta. Olha só que coisa, como a nossa história é maravilhosa, como a nossa história é história popular, é uma história bem brasileira, é uma história nossa. O Brasil se separou assim de Portugal. Então Dom Pedro chega para o padre Belchior e pergunta o seguinte: E agora, padre Belchior? E ele conta nas suas memórias: eu respondi prontamente. Se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho senão a independência e separação. Olha que coisa. Dom Pedro, então, segundo o livro do Laurentino Gomes, 1822, um livraço que eu recomendo para você. Então ele narra aqui o seguinte: Dom Pedro caminhou alguns passos silenciosamente, acompanhado por Cordeiro, pelo padre Belchior, por Cordeiro, por Bregaro, por Carlota e outros, em direção aos animais que se achavam à beira do caminho. De repente estacou já no meio da estrada, dizendo ao padre: Padre Belchior, eles o querem? Eles terão a sua conta. As cortes me perseguem.
chamam-me de desprezo de rapazinho e de brasileiro. Pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante, estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Respondemos, segundo o padre Belchior, respondemos imediatamente com entusiasmo. Viva a liberdade! Viva o Brasil separado! Viva Dom Pedro! Esse foi o primeiro brado de Dom Pedro I. Bom, até aí você não vê aquele grito épico do Ipiranga, independência ou morte, não. Foram essas palavras, palavras fortes, né? Palavras assertivas. Tanto é que Dom Pedro mandou avisar a guarda dele que Portugal, que o Brasil havia se separado de Portugal. E depois disso, Dom Pedro corre para uma casa chamada de a Casa do Grito. Então a Casa do Grito, ela ficava praticamente a 430 metros do riacho do Ipiranga. 430 metros do riacho do Ipiranga. Então quando ele chega lá na casa, ele dá um segundo brado. Esse segundo brado eu já falei na outra aula, mas eu vou falar as frases finais. Quando ele chega e fala: pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil. E aí todos respondem: juramos. Dom Pedro empunhou novamente a espada, no que foi imitado pela guarda, pôs-se à frente da comitiva e voltou-se ficando em pé nos estribos. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte, e as nossas cores, verde e amarelo, em substituição à das cores. Então, eis aqui, meus queridos amigos, meus queridos alunos, meus queridos estudantes se preparando para o Enem. Então, eu mostrei para você os dois momentos em que Dom Pedro faz a separação de Portugal. Mas uma coisa que a gente precisa ter em mente é que esses dois momentos, na verdade, foi só o início da independência do Brasil, tá? Porque, na verdade, muitas outras coisas aconteceram até que o Brasil fosse independente de fato. Mas os brados, que podemos dizer, de Dom Pedro, naquela situação mais brasileira possível e até mais desconfortável possível, foi o suficiente para que o Brasil começasse uma nova identidade. Bom, no outro dia, Dom Pedro foi, no dia 8 de setembro, Dom Pedro foi para o Mosteiro de São Bento e lá celebraram um Te Deum. O que é um Te Deum? É um hino de ações de graças. Então eles comemoraram a independência do Brasil. Ora, essa independência, ela não foi totalmente pacífica, como dizem. Houveram alguns levantes, principalmente no lado do Nordeste, na Bahia, no Ceará, também no Norte, no Pará, vários levantes que não aceitaram a independência do Brasil. E dentre essas pessoas nós temos a história de Maria Quitéria. Maria Quitéria, ela se vestiu de homem, se vestiu e colocou roupa de soldado e pegou em armas para defender a independência do Brasil. Olha, a nossa história é bonita. A atitude de Dom Pedro, juntamente com Leopoldina e juntamente com Zé Bonifácio, são atitudes ricas para o povo brasileiro. É uma pena que muitos de nós, que muitos dos nossos filhos, que muitos até de nossos idosos, que muitos de nossos professores e até diretores até não saibam dessa história, mas deveriam saber. A história da independência do Brasil é rica. É rica porque mostra que um povo queria sua liberdade. É rica que mostra que o povo queria a sua identidade. Não foi fácil para o Brasil se libertar de vez. De Portugal, por exemplo, Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 1825. E não foi de graça, custou caro. Intermediada pela Inglaterra, o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras.
para se tornar independente de fato de Portugal. Você sabia disso? O teu professor falou? As escolas te ensinaram? Pois é, Brasil. Vamos acordar. Eu quero terminar isso aqui fazendo uma pergunta para você que é aluno, para você até que está se preparando para o Enem, porque as pessoas, eu não tenho nada contra a preparação do Enem, muito pelo contrário, esse vídeo que eu estou fazendo é para ajudar. Numa linguagem clara, numa linguagem sem ideologia, e aqui comigo você vai aprender história. Nesses 10 minutos, muitas dúvidas podem ser tiradas. Então, o que eu quero colocar aqui em pauta é por que não se ensina mais história do Brasil. É por que se passa tão rápido. E se você for conversar com 95% dos brasileiros, eles não vão saber a origem da sua independência. Isso não é bom. A pergunta que eu tenho a fazer é: o Brasil hoje é realmente independente? Ou ainda nós estamos com as escamas do passado na nossa mente, na nossa maneira de viver? Então eu te convido a continuar nesse canal, que você vai aprender as entranhas do Brasil, sem ideologias. Aqui comigo, professor Evandro Farias Luz, com você. Que Deus abençoe. Não esqueça de dar o seu like, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Vamos aprender muito juntos. Um abraço. Japonês.